Educa Brasil. Eu sou a professora Dinamara Machado e lembro sempre o nosso lema do nosso programa, democratizando o conhecimento. Eu peço licença para entrar na sua vida, na sua casa, nesse seu momento, para podermos juntos construir o conhecimento. O Educa Brasil de hoje vai discutir política, a essência da política. Nosso convidado mais que especial é o professor André Frota. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, professora Dinamara, pelo convite de poder participar aqui do programa Educa Brasil com você. É um prazer também conversar com o telespectador sobre a política, seja a política norte-americana, que a gente está em período eleitoral nos Estados Unidos, seja a política brasileira. Então eu convido a você, de mente aberta, de coração aberto, escutar sobre a política, pensar e refletir em conjunto conosco sobre esse assunto. Olha que bom, o professor André fez um pedido aí. Falar de política, nas palavras aqui que a gente começa a fazer essa discussão, não é algo ruim. Então vamos de mente aberta, com a percepção, com outro entendimento e quem sabe esse é o momento de aprendermos a respeito de política. Não vamos falar de pessoas, mas sim de política. Professor, o que é a política? Lá vamos relembrar um pouco de Maquiavel. Vamos lá então, professora Dinamara. A política, a gente associa ela à figura do Maquiavel. O Maquiavel, ele é esse autor que ele é uma espécie de um conselheiro do príncipe italiano. E o livro do Maquiavel, O Príncipe, é um livro muito clássico que ele inaugura a política como um campo um pouco mais sério para ser pesquisado. E em que sentido isso? A gente entendia antes a política de uma maneira muito idealista. A gente não enxergava a forma como de fato a política acontece. Então Maquiavel, ele tenta tirar um pouco das nossas ilusões sobre o que a política, como a gente imagina que a política deveria ser, e ele mostra como ela é. Então Maquiavel, ele é uma espécie desse precursor do entendimento realista sobre a política. Ele vai mostrar, olha, existe uma maneira que nós gostaríamos que a política fosse, mas existe uma maneira tal como ela é. Então ele traz para o pé no chão, para a gente entender que a política implica negociação, que a política implica barganha, implica você negociar interesses. E isso não é errado intrinsecamente. A questão é quando as coisas se tornam ocultas, quando as coisas se tornam não abertas, não transparentes, e essas negociações acabam sendo ilícitas. Mas negociar não é, enfim, nada errado intrinsecamente, muito pelo contrário. Negociar é muito importante. Então Maquiavel, ele é esse autor que ele inicia a nossa compreensão sobre a política de uma maneira um pouco mais realista. A gente chama ele de um autor que desenvolve a Realpolitik, a política real. Que maravilha! Olha o que nós aprendemos agora com o professor André. Estamos falando de política, um tema tão polêmico, um tema que muitos gostam, tem na veia política, outros que têm aversão ao tema da política. Mas falando de política, por quê? Até porque se você é um adulto ou uma criança, mas um adulto consciente do seu papel na sociedade, sabendo que política vai envolver e vai diferenciar a sua carreira, você precisa discutir política. E o professor André deu aqui uma pequena dose do quê? Quer começar a entender para, de fato, falar política além do achismo? Um primeiro livro para leitura seria O Príncipe de Maquiavel. Acho que um aprendizado muito importante que eu tive agora e com certeza você que está participando desse programa no Educa Brasil também teve aqui. Um primeiro ensinamento raso, mas falando de política política é negociação. Então, quando sua mãe, quando você criança, falava assim, agora vamos fazer isso e depois você faz isso, depois você anda com a sua bicicleta ou joga o seu videogame, ela estava fazendo o quê? Negociações com você. Correto, professor André? Perfeito, professora Dinamara. E, de fato, o campo da política e o contato com a política, ele é muito importante para nós, enquanto seres humanos e enquanto também país, enquanto Estado, enquanto sociedade. E muitas vezes, se a gente para pensar a política e a gente começa a criar rótulos eminentemente negativos sobre ela, a gente também dá espaço para aqueles que são políticos profissionais e que se apropriam de forma equivocada, de forma ilegal dos recursos, eles acabam passando por cima de nós. Então, quanto mais a gente toma consciência do campo político,
quanto mais a gente toma ciência da necessidade de se engajar politicamente, de tomar consciência dos assuntos e da pauta política, a gente mais tem poder sobre a forma como os nossos representantes tomam as decisões. Então a gente precisa amadurecer enquanto uma cultura política brasileira, enquanto uma cultura política mundial, para a gente deslocar o poder dessa minoria que segura e que geralmente legisla, para a maioria, que é essa que de fato distribui e delega esse poder para esse representante. A representação em si, ela não é um problema. É necessária a representação. A gente também não deve pensar o representante, seja um deputado, seja um senador, como alguém que ele só está pensando no interesse próprio. Muito pelo contrário. Os principais autores que pensam a democracia, eles vão falar que uma das principais funções do representante é ele ser responsivo. É ele ter essa responsividade com os interesses do seu eleitor. Então, quanto mais ele se tornar próximo do seu eleitor, e quanto mais o eleitor se tornar próximo desse representante, a democracia e a representação acontecem de uma maneira mais direta, de uma maneira mais transparente e sincera. Então, quanto mais a gente tem contato, e quanto mais a gente consegue tirar os rótulos e tirar os mitos sobre a política, mais a gente consegue cumprir esse papel de representação e aumentar a responsividade entre o eleitor e o seu candidato. Olha aí, nós tivemos no Educa Brasil um momento glossário, que eu sempre falo. O professor André usou um termo aqui, que é um termo de responsabilidade, o responsivo, né, professor André? Então, o político que te representa é um político responsável por aquelas pessoas, por aquela sociedade, pelos interesses daquele grupo em que ele foi eleito, né, professor André? Maravilha! Vamos avançar no nosso Educa Brasil, democratizando o conhecimento e discutindo política. Por quê? Os meandres da política, os caminhos que a política tem, interferem diretamente na sua carreira, na sua vida, no seu cotidiano. Professor André, por favor, esclareça para nós aí o modelo brasileiro de política e o modelo norte-americano. Muito bem, professor. Acho que esse assunto ele já se tornou e está se tornando pauta nos principais jornais nacionais e internacionais nesse ano de 2020, porque é um ano eleitoral nos Estados Unidos. Então a gente está agora no período de primárias norte-americanas, e as primárias tanto do Partido Democrata quanto do Partido Republicano. Então o sistema norte-americano é um sistema bipartidário, do ponto de vista do sistema partidário. Do ponto de vista do sistema eleitoral, o sistema norte-americano ele é de voto facultativo. Olha uma diferença, né, professor Sim, André? Exatamente, uma das principais diferenças. Então aqui no Brasil a gente tem voto obrigatório para as eleições e nos Estados Unidos o voto é facultativo. Então, para o sistema eleitoral, isso já é uma diferença muito significativa, porque isso já implica uma regra diferente. Então, para o político, para aquele que é o representante, ele precisa demonstrar para as pessoas a importância de votar. Isso também faz parte da estratégia de campanha dos candidatos. Né? E no caso também das eleições norte-americanas, a eleição o voto é indireto. Então, você vota num delegado, e esse delegado é que vota no presidente. Aqui o voto é direto. Então o sistema norte-americano ele é majoritário, ele é de voto indireto e ele é também facultativo o voto. O sistema brasileiro ele é um sistema proporcional de voto direto e obrigatório. Então essas são as diferenças, vamos dizer assim, formais do modelo brasileiro do modelo norte-americano. Que maravilha isso ver. Nós conhecemos aí rapidamente 3 grandes diferenças entre modelos da política, né, eleitoral, da política entre o Brasil e os Estados Unidos. Mas na geografia, no mapa mundial das políticas, o que tem de tão diferente ou o que conversam entre o sistema do mundo lá fora e o Brasil? Então, a pergunta da professora Dinamara é muito interessante porque também vincula um pouco o campo da geografia. Né? E tanto na área da educação, para aquele que está, enfim, na sala de aula, quanto também para o geógrafo que está trabalhando, por exemplo, quer se mostrar dentro do mercado de trabalho. Então, a gente tem, por exemplo, para esse geógrafo que quer se mostrar no mercado de trabalho, a gente tem esses institutos de pesquisa. São institutos que se utilizam muito na estatística, se utilizam muito na matemática, mas também devem pensar também as características geográficas do espaço. Se a gente vai pensar, por exemplo, no caso da eleição norte-americana, a gente tem, em geral, uma distribuição que é os democratas pegando os votos das regiões costeiras, os republicanos no meio. Então essa é uma geografia eleitoral que a gente identifica no país norte-americano,
no qual, em geral, a gente tem essa distribuição. Essa é uma distribuição que ela nem sempre foi assim, ela está assim agora, nos anos 2000. E a gente tem alguns estados que são conhecidos de swing states, que são esses estados que transitam ora para os republicanos, ora para os democratas. E esses estados, eles geralmente estão ali nessa região nordeste dos Estados Unidos, considerado o cinturão da ferrugem ou o cinturão do milho. E, de fato, foi essa região muito importante ali norte-americana que antes votava nos democratas e votou na última eleição para o presidente Donald Trump para os republicanos. Então, nos Estados Unidos, como a eleição é indireta e você vota nos delegados, esse sistema é majoritário, o que significa que o vencedor ganha tudo. O sistema majoritário é assim. Então, se você tem, por exemplo, o estado da Califórnia, que tem 55 delegados, se os democratas, geralmente são eles que ganham no estado da Califórnia, se eles ganharem ali, eles levam 55 delegados. Por isso é um sistema majoritário, o vencedor ganha tudo. Se ele fosse proporcional, vamos supor que se eu fosse democrata e estivesse me candidatando na Califórnia, e vamos supor que eu tivesse 30 votos, os republicanos tivessem 25. Então essa contagem seria contabilizada, 30 mais 25. Como o sistema é majoritário, você soma tudo e você ganha 55 votos naquele estado. Sim. Então essa é uma diferença muito importante entre o sistema majoritário e o sistema proporcional. No Brasil é proporcional. Você vai votar aqui em Curitiba, nas várias capitais, nos estados, vai contando a somatória, você vê no final. O sistema norte-americano, como um sistema, então, majoritário, cada estado, a briga política, ela deve ser em cada estado. Porque quando você conquista o estado, você ganha todos os votos daqueles delegados daquele estado. Que maravilha. E assim, observando a fala e aprendendo com o professor André, eu tenho certeza que você que está aí, que pode fazer uma comunicação com o Educa Brasil, pode sugerir pautas, quem sabe pode vir até aqui participar. Esse é um programa de cunho extremamente democrático, nós não somos nem de esquerda, nem de direita, né? Nós estamos aqui fazendo com que a educação chegue, que a educação, que você possibilite um novo momento na sua vida. Ou melhor, que você coloque um ponto de interrogação a partir desses momentos que nós ficamos juntos e comece a refletir com as informações que nós passamos, que comece a fazer outras pesquisas e construa conhecimento. Por isso que o Educa Brasil é democratizando o conhecimento. Para além de que termos um perfil, que o nosso perfil, quem sabe estamos no meio, né, professor André? E vamos mostrar conhecimento ao nosso público. Mostra para nós e explica qual é a diferença entre o perfil que nós temos nos Estados Unidos, até porque no Brasil, durante muito tempo, e ainda a gente vê, é de esquerda, é de direita. Nos Estados Unidos tem dois nomes diferentes, mas com características parecidas, né? A questão, professora, que você traz, ela é excelente, ela sempre traz muito debate para pensar de uma maneira positiva o assunto. Sobre esquerda e direita e, por exemplo, progressistas e conservadores. Né? Nos Estados Unidos a gente tem os democratas e os republicanos. Geralmente eles são associados a esses dois rótulos. Os democratas como os progressistas, os republicanos como os conservadores. Então esses rótulos não são assim perfeitamente, eles não são perfeitamente responsivos à realidade, porque tem republicanos que são muito progressistas, tem democratas que são muito conservadores, mas em geral é mais ou menos essa distribuição que a gente entende, a gente vê. Democratas como um partido mais progressista, os republicanos como mais conservadores. No Brasil a gente acaba tendo um pouco essa divisão entre esquerda e direita, muito também derivada da própria história nacional. Né? Essa divisão entre esquerda e direita, na prática, ela começa de uma maneira um pouco mais disseminada, durante a Guerra Fria. Nem é uma invenção brasileira, não é uma invenção norte-americana. Na verdade, ela começa, a origem da divisão entre esquerda e direita começa na Revolução Francesa. De um lado, a gente tinha os jacobinos de um lado, se posicionando, e de outro lado os gerondinos. Então, os jacobinos à esquerda e os gerondinos à direita. Então, essa divisão começa aí. E depois a gente usa essa diferenciação das mais variadas maneiras. E por isso que é muito importante a gente fazer uma reflexão séria sobre a política e sobre o campo político, como um campo que a gente precisa estudar, a gente precisa entender quais são as bandeiras, a gente precisa saber classificar. E para o educador isso é muito importante. Ele, por exemplo, em sala de aula, quanto mais qualificação e quanto mais entendimento sobre esse assunto, mais ele consegue abordar a política de uma maneira madura e sem necessariamente cair dentro de uma bandeira partidária ou outra.
Os partidos não é um problema com os partidos. A gente deve pensar sobre os partidos fazem parte da democracia. Mas se a gente começa a necessariamente fazer uma panfletagem política dentro da sala de aula, eu acho que a gente perde um pouco o nosso papel de ilustrar e tentar apresentar a diversidade que existe, de posições partidárias, de posições políticas. Então, o educador, pensando aqui o papel que a educação tem, esse é um programa Educa Brasil, pensando na democracia e a democratização. Isso mesmo. A gente deve pensar que o papel do educador ele se qualificar em termos políticos, ele pensar a política de uma maneira séria e ele tentar abandonar os preconceitos sobre esse assunto. Essa fala do professor André novamente é crucial. Quer dizer, para debatermos precisamos conhecer. E o espaço da sala de aula não é o espaço de um local X ou de um local Y. Cabe ao professor, sim, mostrar as diferentes correntes, as diferentes vertentes. Quer dizer, o professor não vai lá colocar uma ideologia, mas sim ele tem que mostrar isso, o percurso histórico, a origem e mais do que isso. Eu gosto muito da fala do Gramsci que diz assim, eu odeio os indiferentes, eles são o peso morto da história. Mas vamos pensar da seguinte forma, qual é a nossa bandeira enquanto profissionais da educação ou quanto adultos no mercado de trabalho? Eu vou ser direita, eu vou ser conservador, eu vou ser democrata, republicano. Mas será que no decorrer da sua história, no decorrer do seu caminhar, você não muda, você não conhece novas propostas, você não pega novas bandeiras? Então num determinado momento, e se nós olharmos historicamente, isso só para pensar assim, eu sou só isso, só isso, só isso. Não, se nós pensarmos historicamente, eu vou dar um outro exemplo completamente fora, professor André, mas de saúde pública. Se nós pegamos a década de 60 e 70, as pessoas fumavam dentro dos aviões, né? Quem voava nas 60, 70 e até 80, as pessoas fumavam dentro dos aviões. Depois, as aeronaves passaram a ter um aviso, não fume. E nós temos as aeronaves novas hoje que sequer têm este aviso. Então, se eu fosse uma pessoa que tivesse só com aquele paradigma, só com aquele conhecimento, hoje eu teria problema. Então, eu penso que na política nós temos que ter o mesmo pensamento. Nós precisamos conhecer profundamente os assuntos para poder evoluir socialmente, seja de esquerda, direita, conservador ou democrata. Estou errada, professor André? Muito pelo contrário, professor Dinamarra. Inclusive, eu gosto também de uma autora, que é a Hannah Arendt. E ela tem um livro chamado A Condição Humana, no qual ela coloca a política de uma maneira muito elevada. Ela vai mostrar que, ela vai tentar defender que a gente se humaniza quando a gente se envolve com a polis, quando a gente se envolve com a democracia, quando a gente se envolve com os assuntos que são coletivos. Na verdade, a política trata, em tese, ou deveria tratar de assuntos que são coletivos. E assuntos coletivos, problemas coletivos, devem passar por também soluções coletivas. Isso. Então, a Hannah Arendt, ela coloca isso nesse livro A Condição Humana, que é pela política que a gente se humaniza. É pelo contato com a polis, pelo contato com o campo político, que a gente se torna mais humano. Porque a gente precisa necessariamente entrar em contato com o outro. Até porque a política ela tem uma questão que eu tenho um conhecimento, eu tenho uma percepção sobre essa polis, sobre a necessidade dessa cidade, desse mundo, e eu tenho que fazer com que outras pessoas, ou eu mostro para outras pessoas, a importância desse elemento. E aí eu vou conquistando novas pessoas para um bem comum. Até porque eu sou um ser social nessa sociedade, neste tempo, nesse contexto. Foi uma belíssima lembrança o livro da Condição Humana e digamos que em qualquer espaço, e a gente tem falado muito isso, nós estamos esquecendo que esse humano precisa estar humanizado, indiferente de rótulos, né? Indiferente do que a cultura tenta às vezes nos colocar. Sim, né? é isso mesmo. Que maravilha. Vamos falar um pouquinho de estratégias de campanha, nesse decorrer histórico, ou mesmo que nós estamos vivendo agora nos Estados Unidos, até para que você que participa do Educa Brasil, que dedicou um pouquinho do seu tempo, compreenda além do que a televisão está passando, professor André. Muito bem, professora. De fato, esse tópico da estratégia de campanha, ele tem se tornado um tópico muito controverso. No Brasil, começou nos Estados Unidos isso, até para a gente pensar o papel das mídias sociais nas campanhas eleitorais.
Então a gente tem muita informação privada nas mídias sociais, e por um lado, e tem muita informação também que é pública nas mídias sociais. A gente tem dois tipos de informação. E hoje em dia faz parte da estratégia dos candidatos se utilizar das mídias sociais como uma estratégia de conseguir entender o perfil do seu eleitorado. Por outro lado, a gente tem candidatos que se utilizam de informações privadas de uma maneira ilícita. Então, hoje em dia, a campanha eleitoral, ela assumiu uma versão diferente. Ela necessariamente passa pelas mídias sociais, que são um pouco são o cotidiano das pessoas. As pessoas utilizam mídias sociais o tempo inteiro, elas se comunicam pelas mídias sociais. O que acontece é que hoje a gente tem um limite muito tênue entre o que é uma informação privada, o que é uma informação pública, como é que a gente pode, quais são os limites que os políticos podem se utilizar das mídias sociais para montar a sua estratégia de campanha. Então, esse é um assunto muito delicado, mas necessário da gente entrar. Agora está entrando a Lei de Segurança da Informação, está passando a entrar em vigor no Brasil esse ano. Então, é uma lei que vai regular isso, mas tudo isso é muito novo para as pessoas, para a classe política, para a população. Só que as campanhas eleitorais, especialmente essas que são de grande escala, como, por exemplo, eleições presidenciais, elas passam hoje em dia por uma estratégia que ela é montada também pensando no perfil dos eleitores e como eles se comportam nas redes sociais. Então, as campanhas eleitorais hoje, a gente tem que estar muito atento para elas, tanto do ponto de vista pensando em temas clássicos, como é o caso do financiamento da campanha, que é um tema que a gente abordou nos últimos anos no Brasil, né? Se pode ser público, se pode ser privado. E assim, tem uma questão que hoje, professor, o senhor está aqui para nos ensinar, né? A questão do financiamento, hoje ele é muito aberto, pelo menos no Brasil, né? Então, se você coloca para um partido político, para uma pessoa, um valor. Hoje nós temos um portal de transparência para isso, né? Então, nós conseguimos enxergar isso no cenário brasileiro. Isso acontece em outros países também ou não? Não, com certeza. Assim, quanto mais transparência a gente tem no que diz respeito à forma como a classe política usa o seu dinheiro, mais a democracia está amadurecida. Existem autores que utilizam essa expressão, a qualidade da democracia. Qual é a qualidade da democracia? Então, é um campo de estudos na política, na geografia política, na ciência política. E a qualidade da democracia, ela passa por essa transparência. Quanto mais transparência, mais a democracia ela é qualitativa. Outros indicadores, por exemplo, de qualidade por exemplo, qual é a paridade da competição eleitoral. Então, será que, por exemplo, a classe política ela compete de forma igual? Ou existe uma grande desproporção entre uma classe política que detém muitos recursos e ela consegue daí deformar o jogo político? Ou será que isso é equitativo? A gente consegue se manifestar? Será que uma pessoa comum consegue entrar? Ela deveria. Deveria. Né? Ela deveria poder entrar com o mesmo grau de equidade que qualquer pessoa, entrar e se candidatar. Mas esse modelo, entre o ideal que nós temos e o real no Brasil, não acontece, né, professor André? Infelizmente. No Brasil não, né? Quer dizer, não sei se em outros países acontece, mas o que a gente tem no Brasil é de ver uma questão de grandes grupos que vêm há muito tempo, e até antigamente se usava algumas expressões, algumas raposas da política, algumas famílias que estavam, já que tinham tornado a política uma profissão, né? E que estavam vivendo exatamente só da política. E aquele cidadão comum, quem sabe, ele é um líder do bairro, ou é uma pessoa muito estudiosa, dependendo de um determinado, e levanta uma bandeira, que é uma bandeira da saúde, não consegue adentrar neste universo. Até porque o professor bem explicou no início da fala que política é fazer negociações. O que não pode ficar é de forma ilícita, né, professor? Isso mesmo. Mas as estratégias, então, envolve, e hoje custa muito caro fazer política, né, professor André? Eu estava vendo os dados das últimas eleições norte-americanas presidenciais. A candidatura da Hillary Clinton, ela gastou em torno de 350 milhões de dólares. E a candidatura do Donald Trump custou em torno de 350 da Hillary e 150 do Donald Trump. Então, são valores muito expressivos, gastos em campanha eleitoral. Não acho que a campanha ela não tem nada de errado. Né? O problema é quando esses gastos não são transparentes, eles têm que ser transparentes. Se a classe política que está ali está usando um dinheiro que depois vai representar os interesses da população, ela tem que mostrar exatamente quanto ela gastou, para que foi cada financiamento, para que foi isso, para que foi aquilo. Então, o problema não é o uso do dinheiro, o problema é o mau uso do dinheiro, quando a gente pensa nas estratégias de campanha. Mas olha só, o professor André mostrou aqui,
Um candidato gastou X milhões, outro gastou menos, e mesmo assim conseguiu o êxito na sua campanha, né? Professor André, antes de nós entrarmos no nosso bate-bola final, qual é o impacto da política nos Estados Unidos, o que está acontecendo para o Brasil? Bom, esse é um assunto que especificamente eu queria abordar sob o ponto de vista da política externa. E a política externa brasileira, ela teve fases já teve fases americanistas, já teve fases mais globalistas. Isso não há nada de errado com essas perspectivas. São opções que a classe política adota, seja para se alinhar com os Estados Unidos, seja para não se alinhar com os Estados Unidos. E mesmo dentro da perspectiva americanista, a gente tem uma mais ideológica e uma mais pragmática. A gente pode se alinhar apenas por acreditar e concordar e compartilhar das crenças da elite política norte-americana, seja por a gente pensar em termos pragmáticos. O que uma aliança com os Estados Unidos traz de benefício para a população brasileira? Então a gente tem modelos de americanismo que são adotados, já foram adotados na história brasileira. Por exemplo, a própria consolidação das fronteiras nacionais durante o período do Barão do Rio Branco, que foi o patrono da diplomacia brasileira, a própria possibilidade de o Brasil conseguir demarcar suas fronteiras nacionais de uma maneira pacífica, diplomática, dependia do que a literatura chama de uma unwritten alliance com os Estados Unidos, de uma aliança não escrita com o Estado norte-americano. Mas essa aliança não escrita, na formação do território brasileiro, foi muito importante para evitar disputas diretas. Então isso é política, isso é uma maneira de fazer política que permitiu que as fronteiras nacionais fossem formadas sem guerras. Então, isso formou uma identidade nacional e uma identidade para a política externa brasileira de que o Brasil é um país pacífico. Isso mesmo. Então isso derivou de uma aliança estratégica com os Estados Unidos. Não há nada de errado com isso. Agora a questão é saber se essa aliança ela vai de fato responder e ela vai ser de fato pragmática e vai devolver então benefícios para a população brasileira e para as bandeiras brasileiras, ou se ela vai ser só ideológica. O que acontece é que a eleição norte-americana, que vai acontecer agora esse ano, ela pode de fato posicionar ou reeleger o presidente Donald Trump. E caso isso aconteça, pelo perfil da administração atual, há um alinhamento com esse perfil de política externa. Então, do ponto de vista pragmático, uma vitória do Donald Trump para a atual administração, ela seria favorável para a estratégia que eles estão montando, que é uma estratégia americanista. Caso venha um democrata, vai ser necessário uma reformulação da estratégia, para pensar em um americanismo ou eventualmente até voltar para uma perspectiva mais globalista. Isso vai depender da negociação. Maravilha. Professor André, vamos finalizar o Educa Brasil, democratizando o conhecimento, e eu vou fazer um bate-bola. Rapidinho e pontual. Política brasileira no passado. Aprendizado. Política brasileira no presente. Desafio. Política brasileira no futuro. Eu acredito que uma conquista. E o futuro da política no mundo? Eu acho que é o nosso futuro. É o nosso futuro. É o nosso futuro. Estamos escrevendo o nosso futuro e, quiçá, tenhamos democracia de fato, as pessoas participando e ajudando a construir a sociedade, que hoje é uma sociedade planetarializada. Professor André, muito obrigado pelo aprendizado. Eu espero que você, telespectador, esteja aí, também tenha aprendido muito. E pelo Educa Brasil, @uninter.com, pode participar. Professor André, últimas palavras. Muito obrigado, professor Jamel, pelo convite. Muito obrigado você, telespectador. Espero que tenha sido proveitoso. Agradeço muito o convite. Espero vir mais vezes para dialogar com a professora e também com o telespectador que está aí nos assistindo. Educa Brasil, sou a professora Dinamara e só tenho que agradecer ao professor André pela gentileza, por estar aqui compartilhando o seu conhecimento. A você, telespectador, participe do Educa Brasil por educabrasil@uninter.com. Beijo a todos, muito obrigada.